Programa Dimensões. Apresentação Rosana Beni. Olá, o programa Dimensões está mais uma vez aí na sua casa. E eu trouxe hoje alguém que realmente eu sei que vocês curtem muito, porque cada vez que ele vem, o e-mail estoura, não é, gente? Autor de mais de 600, autor de vários livros, mas já vendeu mais de 600 mil livros. César Romão, tudo bem? Olá, Rosana Beni. Prazer imenso estar aqui. Eu que agradeço. Gente, olha, o César está lançando um livro novo. Aguarde que no terceiro bloco nós vamos mostrar o livro ao vivo e a cores aqui. Mas agora nós vamos pesquisar um pouco do César Romão, Ser Espiritual. Onde tudo começou nesse seu lado espiritual, César? Rosana, eu acho que foi quando eu nasci. É porque a gente nasce com um sentimento de busca muito grande, né? Uns nascem com mais, outros nascem com menos. Como o geminiano é meio exagerado, ele deve ter nascido no auge do sentimento de busca, né? Agora, o sentimento de busca, ele faz parte já do ser humano. Desde que o homem foi tido como homem, vamos voltar um pouquinho lá na era neandertal, né, o homem primata, o homem sempre se movimentava, ele sempre andava. O homem não ficava fixo, ele saía andando, conhecendo várias partes da Terra e nunca parava, porque ele achava que sempre ele poderia estar em busca de alimento, em busca de um lugar. O homem só começou a parar de caminhar pela terra quando a mulher um dia pegou uma semente de uma fruta e plantou. E eles puderam perceber que ali eles podiam começar o sistema de agricultura, que eles não precisavam mais sair em busca de alimento, porque o homem não tinha noção de que depois que ele se alimentasse daquela árvore, aquela árvore podia dar novamente frutos a ele. Quem descobriu isso foi a mulher. Então, mas isso é fato ou isso é uma lenda? Isso é fato. Isso são estudos antropológicos a respeito da evolução do homem. A mulher tomou a iniciativa de um novo estilo de vivência, sobrevivência. Um novo semear. Como sempre, né, gente? É um novo semear. Mulheres... A mulher é que inventou a agricultura. É graças a ela que o homem descobriu a agricultura. Então, à medida que o homem fez uma descoberta e descobriu que ele podia fazer tudo de onde ele estava, a busca ficou mais amena. Então, as pessoas passam a levar uma busca mais amena. Mas até que você não descobre, a gente tem esse sentimento de peregrino. Então, as pessoas acham que, de repente, fazendo uma viagem ao Tibete, vão encontrar, de repente, fazendo uma outra viagem. Mas, César, assim, eu não gostaria de falar em termos genéricos. Nós vamos hoje puxar o coração do César aqui. Eu fiz até isso com o Roberto Niachi, que falou só você para me fazer essas perguntas. Você teve a sua carreira empresarial, como tem ainda seus negócios. Quando você também teve a iniciativa de fazer as peregrinações, de fazer as viagens, ou encontrar algo que você queria se expressar além da matéria que você estava vendo? Eu sou um apaixonado pela vida de Jesus. E aqui no Brasil, na época, 20 anos atrás, o acesso que você tinha, né, eram as informações comuns. Então, em outros países, inclusive na Biblioteca do Vaticano, você tem um amplo material sobre o assunto. E foi aí que eu resolvi começar essa peregrinação, nessa busca de conhecimento, nessa busca de informações, que foi até que gerou o meu livro O Quarto Rei Mago. Foi então buscando várias reais ações de Cristo, de Jesus Cristo. É porque eu nunca me conformei muito, Rosana, isso desde garoto, com essa imagem do Cristo na cruz, triste, e a gente só vê imagem triste. Eu falo, mas será que você, aqui nos bastidores, você falou uma frase muito interessante, que eu sou fã dessa frase, que é espiritualidade com alegria, né? E eu sempre achei que Cristo era uma pessoa alegre. Eu falei, poxa, uma pessoa que tem essa espiritualidade, né, tem que ser alegre. Então, essa busca, ela me movimentou a descobrir essa nova cara, né, essa nova face dele, que existia e era muito comum. Mas, dentro do nosso contexto histórico, através das narrativas que nós temos a fácil acesso, que é a Bíblia e outras publicações, né, a gente tem um Cristo assim mais fechado. Então, o que me levou a ser um peregrino realmente foi a minha paixão pela vida de Jesus. E daí surgiram 2 ou 3 livros? Aí surgiu o livro O Quarto Rei Mago, que fala sobre os bastidores da vida de Cristo. E surgiu também o livro A Razão da Vida, que é um livro sobre uma peregrinação em busca desse contexto, né? Poxa, o que é a vida? E aquela
pergunta que todos nós fazemos, né? Por que estamos aqui? Para onde vamos? De onde viemos? Então, nesse livro, eu faço um contexto que sugere uma resposta para essa pergunta, e a resposta é mais ou menos o seguinte: falando sobre a razão da vida, a vida não tem sentido, nós é que temos dado sentido a ela. Então, nós, seres humanos, somos colocados no planeta para dar sentido ao planeta, para dar sentido às coisas vivas, para dar sentido àquilo que o universo realmente precisa e aquilo que faz parte do universo. Então, a pessoa que está nos assistindo e tem, assim, ela está um pouco perdida, entre aspas, já consegui sucesso profissional, já consegui montar minha família, mas qual a razão de tudo isso? Se ela comprar esse seu livro Razão da Vida, ela vai meio que abrir esse portal da missão, que ela possa, pelo menos, sintonizar com ela? Rosana, a leitura do livro A Razão da Vida é uma coisa interessante, porque ele se tornou companheiro de cabeceira de muita gente legal. Um dos maiores fãs do livro A Razão da Vida, inclusive toda a matéria que ele faz, toda a televisão que vai até a casa dele, o livro está na cabeceira dele há 10 anos, né? É o Rony Von, por exemplo. Né? O Rony é um fã do livro A Razão da Vida. Nós tivemos até o José Maria aqui. José Maria Nogueira. Ele esteve aqui eles já. São dois fãs do Razão da Vida. Mas a Razão da Vida, a pessoa tem um livro de uma leitura complicada para a pessoa se encontrar? Rosana, a minha linguagem é muito simples. Eu tenho duas coisas especiais nos meus livros que eu luto por elas. Mas luto, assim, com relação à linguagem. Eu mesmo trabalho muitos textos. Eu procuro colocar uma linguagem que é a linguagem que eu falo, né, sem muita onda. É um livro que não é muito descritivo, a minha linguagem não é descritiva, como muitas obras, às vezes sem críticas, por favor, não é uma crítica às outras obras de maneira nenhuma. É que eu tenho esse estilo de levar a mensagem mais rápido. Então, de repente, você pega uma obra e o indivíduo diz assim: a mesa é marrom, foi feita por fulano. Mas vamos falar da Razão da Vida. Okay. Eu quero sugar o César Romão aqui, nessa uma hora que nós temos com ele direto, e vocês têm muito que abrir seu coração com ele. Na Razão da Vida, então, a pessoa que está mais ou menos perdida, ou que ela está precisando de uma resposta, ela meio que encaixa esse amor fraterno. Quarto rei mago, não eram 3 rei magos? Olha, a primeira frase sua, que é a Razão da Vida. Você vai encontrar na Razão da Vida um documento que eu encontrei através de pesquisa espetacular. É um documento chamado O Juramento dos Mistérios. Esse Juramento dos Mistérios foi escrito por um yogi indiano e conhecido lá no Oriente. Ele tem uma circulação muito grande através de todo o Oriente, segundo os manuscritos sagrados, e ele chamava-se Patmos. Patmos significa o iluminado, o filho do universo. Esse Juramento dos Mistérios é um companheiro inseparável de quem tem acesso ao livro. Isso vai fazer parte da tua vida, de tão marcante, de tão poderosa que são as palavras que lá estão, que não são minhas, são um transcrito desse Juramento dos Mistérios que eu conheci. Quanto ao quarto rei mago, a história fala muito dos 3 reis magos, mas houve uma pessoa dentro desse bastidor todo... Isso é fato. Isso é fato. De pesquisa sua. De pesquisa, que era um outro personagem que também tentou chegar até conhecer Cristo, como os outros 3, mas ele não conseguiu, porque ele tinha uma diferença dos outros, né? Essa pessoa, ele era astrônomo também, ele também lia as estrelas, ele também tinha as mesmas informações que os outros. Acontece que durante a peregrinação dele, até chegar a Belém, ele faz coisas muito interessantes. Ele se perde no caminho, ele perde o foco do caminho e se envolve com o caminho. Então ele começa a ajudar as pessoas. Pessoas no deserto com fome, ele para e consegue comida, pessoas com sede, ele para e consegue água. E assim ele vai indo e de repente ele perde o momento do nascimento de Cristo. E aí ele passa praticamente uma vida atrás do Cristo. E ele não consegue encontrar. Um dia ele fica muito doente, mas muito doente, e ele é salvo ainda pelo cálice sagrado. E nesse momento, quando ele é um grande comerciante da época, porque era uma pessoa também muito rica, e ao longo desse caminho ele tinha uma caravana muito grande e ele vai ficando muito rico, à medida que ele vai praticando o bem nessa busca pelo Cristo e vai ajudando as pessoas. Quando ele realmente encontra Cristo, Cristo já estava em processo de reencarnação.
E nesse encontro ele alega a Cristo que ele falhou. Ele diz, puxa, eu falhei na minha busca até ti. Né? E Cristo diz que não, que melhor do que os outros fez ele. Né? Que durante todo o percurso de busca se envolveu no caminho, melhorou o caminho pelo qual passou, e que ele sim, talvez tenha dado o maior presente a Cristo do que os outros três. Que o que ele realmente queria era isso, é que as pessoas transformassem o seu caminho. Então Cristo diz a ele que ele seria então o quarto rei mago. É interessante salientar, telespectador, que durante a sua leitura nos livros de César Romão, você vai ter ações que vão coincidir com fatos que acontecem na sua vida, que você acaba relacionando, eu sei porque eu li todos os livros dele, e também fatos reais da época de Cristo, que ele dá até onde está tal tábua, onde está tal os dizeres, não é, César? É uma pesquisa profunda que você fez. Muito. Olha, isso é interessante. Você vai ter acesso no Quarto Rei Mago, por exemplo, ao disco de cobre, uma das peças, porque foram 12, Pilatos emite 12, porque na época existiam 12 tribos de Israel, né? Então tudo tinha que ser comunicado aos líderes das 12 tribos. E esse disco foi encontrado nos espólios do Conde de Cesarini. Isso está em Roma, em Nápoles, né? Muito bem fechado, até difícil acesso na época, eu consegui ter acesso a esse disco de cobre. Eram 12, ainda resta um, que é esse, e eu estou trazendo para você no livro Quarto Rei Mago o que seria a carta de condenação de Cristo. Por que ele foi condenado? Então ali existem os motivos, inclusive com as testemunhas, né? E uma outra coisa interessante... o transcrito realmente, original. De fato, original, como foi a condenação de Cristo. O transcrito original com a nota de onde foi encontrado, de como foi encontrado, e de, supostamente, se você for a Nápoles e tiver a oportunidade de brigar bastante para ter acesso a isso, talvez você consiga, assim como eu, não é nada impossível, mas é muito difícil. Um outro documento interessante que o livro traz é também o transcrito original da carta de Públio Lentulus para Pilatos. Para Pilatos não, para o César, né, para o imperador Tibério César Augusto. Que o imperador começa a ter notícias desse homem, então ele pede a Públio Lentulus, que era o seu homem de confiança, para seguir Jesus. E que é uma descrição generalizada do que é Jesus. E Públio Lentulus manda uma carta a Tibério César Augusto, dizendo o que era Jesus. E que ele achava que esse homem não representava perigo ao Império de Roma. Né? Essa carta está lá, transcrita também, de um documento original, encontrado também junto com os espólios do Conde de Cesarini, em Nápoles, e é uma oportunidade única de você ter acesso a documentos realmente muito históricos. Então esse é o Quarto Rei Mago. Agora vamos puxar de novo César Pessoa, ser espiritual, que foi na peregrinação. Você fez alguns caminhos de peregrinação? Rosana, o caminho que mais eu acho que foi legal para mim foi o caminho de Roma. Os lugares aonde Cristo esteve, onde ele passou, onde ele foi comentado. Foi lá. É um caminho que pouca gente faz, é um caminho que é interessante porque eu acabei me envolvendo com um outro assunto lá, que era o assunto do cálice sagrado, o Santo Grau. Santo Grau. Né? Com os 3 buscadores lá, o Percival inclusive. Mas esse é um assunto para daqui a alguns anos ainda, que eu ainda estou trabalhando muito nele. Daqui a uns 10 anos a gente faz um trabalho sobre isso. Né? Estou colhendo muito material sobre isso. O caminho de Roma não é um caminho muito conhecido, mas é um caminho fascinante. Por quê? Porque foi ali que a palavra de Cristo enfrentou realmente o exército. Né? Foi ali... Roma seria o quê? Talvez os Estados Unidos hoje, né? Em termos de potência, em termos de colocação política no mundo. Então, de repente, você vê ali um homem de sandália e túnica enfrentando um exército, que seria o maior exército do mundo, através das palavras. Esse é o caminho mais fantástico. No Peru. Mas esse caminho que você fez, você criou pelas suas pesquisas? Se alguém quiser fazer esse caminho, tem algum lugar que se encontra, vamos dizer assim, como o Caminho de Santiago, todas as peregrinações já tem até lugares que vendem, agências de viagem. Esse não, você traçou pelas suas pesquisas? Esse não é um caminho comercial.
Não é um caminho comercial, esse mas é um caminho que você... fruto de pesquisa. Acontece que durante a pesquisa você vai conhecendo pessoas, inclusive eu falo isso quando faço a abertura do Quarto Rei Mago, eu disse o seguinte: eu me envolvi com algumas comunidades que a gente poderia chamar de comunidades não secretas, mas sagradas, aonde eu posso dizer às pessoas o que eu aprendi, mas não o que eu vi. Eu até abro o livro falando isso. Que o aprendizado eu posso passar, mas muitas coisas que eu vivi, muitas coisas que eu conheci, eu ainda não posso passar isso às pessoas. Então, à medida que você vai à busca, por exemplo, de alguma coisa, como eu fui, você vai se envolvendo com algumas comunidades, como as pessoas do Caminho de Santiago acabam se envolvendo com o que seriam hoje os homens que protegem lá o Caminho de Santiago, né? As pessoas envolvidas na proteção do Caminho de Santiago, isso existe em Roma, existe no Peru. No Peru, por exemplo, existem lá... Mas antes do Peru, por exemplo, no Caminho de Roma, é uma peregrinação solitária ou é uma... Não, é uma peregrinação com orientação. Você vai com eles não gostam que chamam de mestre, é um suposto mestre, né? E nessa peregrinação você um orientador, e você vai descobrindo a história. Não tem essa coisa de você sofrer, de você pôr o seu corpo à prova, não. A visão deles, que na minha opinião, por isso que eu digo a você que na minha opinião é o grande caminho, porque a única coisa que é posta à prova ali é a sua mente, é o seu pensamento, é o seu coração, é a sua espiritualidade. Se você coloca o seu corpo à prova, evidentemente, pela dor você acaba acionando dispositivos na mente. Se você ficar solitário em algum lugar, como você fica no Caminho de Santiago, o seu subconsciente vai preencher o vazio da sua mente com memórias, com reflexões, mas nada disso é tão forte quanto você colocar a sua mente realmente no caminho de busca. Naquilo é diferente que tá da do indo corpo. Atrás mesmo. Então é fazer com o coração, com a ação e com a concentração certa. Concentração e crença, né, Rosana? Porque muita gente, por exemplo, começa um determinado encontro com uma comunidade como essa, consagrada, mas aí começa muito questionamento. O ser humano tem essa mania de questionar. De dar dúvida. Será? E, inclusive, tem a mania de ensinar, né? Quando alguém está falando alguma coisa, ele já vem e já dá a opinião dele, que ali não vale absolutamente nada. Tem um momento de opinião e um momento de aprender. A sua opinião é a conclusão que você vai tirar e vai poder usufruir disso. Naquele momento, o que eles dizem é o seguinte: você é uma xícara vazia. Né? Tanto é que quando você começa esse caminho, é um caminho que você tem que se despojar de tudo que você tem, principalmente na mente, tirar o seu contexto de crença e curtir o caminho e tomar. E você é uma xícara vazia, vai ser colocado chá, e aí você é que vai tomar o chá e tirar suas conclusões. Então, preparem sua xícara, porque nós vamos ter mais informações no próximo bloco. O César vai falar um pouquinho da vivência no Peru e mais novidades do seu livro novo, daqui a pouquinho. O programa Dimensões está de volta hoje com o grande escritor e palestrante César Romão. Médio escritor, Rosana. Super escritor. César, ao Peru, você fez algum passeio, alguma peregrinação? Olha, o Peru é uma coisa fantástica, que também hoje é um caminho bem comercial, né? Você tomar o trenzinho, subir lá em Machu Picchu, descer, atravessar lá na corda lá o desfiladeiro. Mas ainda, né? Mantém um campo energético. Mantém, e muito forte. E lá no Peru a gente teve contato com uma das últimas tribos quichuas, que são as pessoas que realmente vêm trazendo a tradição, o conhecimento. E o que me fascina na história do Peru é esse contexto dessa tribo quichua, né, que traz a tradição e mantém a tradição do conhecimento inca, né? Isso é muito legal. A tradição da ayahuasca, porque nessa tribo você tem a prática da ayahuasca, né? Que aqui o Carlos Castaneda o que é o caso da ayahuasca? Coloca como a erva do diabo. Aqui no Brasil, nosso brasileiro conhece como o Santo Daime. Ah, ok, né? é um chá. É um chá de uma raiz que, segundo alguns cientistas que pesquisaram tanto aqui no Brasil como lá no Peru, né, é uma raiz alucinógena. Mas os quichuas não colocam assim, é uma coisa interessante. Aí vai a opinião de cada um que participou. Se você olha o começo da nossa conversa, se você entra numa experiência dessa, com opiniões,
você não curte a experiência. Você tem que se dissolver na experiência. Porque se você achar que ela é uma droga alucinógena, ela vai ser alucinógena. Se você entrar vazio, ela vai conseguir atuar em você. Se você criar barreiras dentro de você, ela não atua, né? E foi uma experiência muito legal, eu conto isso no livro. Aliás, a minha experiência com relação à tribo Quixu, eu conto no livro A Conduta Mágica. Eu conto toda a viagem, eu conto tudo aquilo que aconteceu, como é que eu fui para lá por causa de uma pena de um côndor, né? Eu conto isso na Conduta Mágica, então se você tiver acesso, quiser saber. Aliás, para quem vai ao Peru, a Conduta Mágica é um grande guia para quem vai realmente viajar, para quem vai fazer essa aventura. Seria bom ter espectador ler primeiro a Conduta Mágica e depois ir para o Peru? Você acha que dá um pré? Te dá uma pré-impressão do que você pode encontrar por lá. Evidente, a pessoa vai, faz lá o caminho turístico, mas se você puder, saia um pouco do contexto, vá em busca de uma das tribos quixuas realmente tradicionais. Tribo Quixua no Peru. Isso. É como você sair de repente, Rosana, porque na Amazônia hoje nós temos ali diversas comunidades indígenas. Existe uma comunidade hoje que realmente tem as tradições indígenas e mantém isso, né? As outras estão resumidas dentro de um parque nacional. Então, às vezes você tem um pouco de trabalho para isso, você precisa de uma indicação, você precisa de um guia, mas você encontra isso lá. Quando você vai à busca, quando você vai à peregrinação, você não encontra o caminho se faz. Então, muita gente que sai na busca, às vezes não encontra o caminho porque está buscando. E na realidade você tem que se dissolvendo nessa busca e o caminho vai aparecendo para você. Vai aparecendo e você vai dando passo a passo, porque o caminho nunca aparece inteiro. Ele vai aparecendo exatamente o pedaço que você precisa pisar. Seriam sinais? São sinais. Aliás, o Paulo Coelho fala muito bem sobre isso a vida toda, tem um carinho muito grande por ele, e foi uma pessoa que alertou, graças a Deus, né, alertou o planeta, porque hoje ele tem livros no mundo todo, ele alertou o planeta quanto aos sinais, que são coisas que as pessoas não dão muito valor. E em todos os meus livros, eu falo de uma coisa que eu chamo de sopna, que é o sonho íntimo, que é justamente o maior sinal que as pessoas têm. Sopna é uma palavra em sânscrito, que significa sonho íntimo, e já era muito usada pelos indianos há 5.000 anos atrás. Então, é uma palavra que retrata o maior sinal que alguém pode ter. É você ter esse sinal de seguir o seu sonho íntimo. Então, olha, gente, você que às vezes está nessa corrida do dia a dia em São Paulo, ou nessa pressão dos compromissos materiais que a gente tem nessa terceira dimensão, presta atenção aos sinais que eles podem dar uma direção para a tua vida espiritual muito forte, não é, César? Você sabe que tem maneiras, Rosana, eu tenho dito que as pessoas podem peregrinar até por uma cidade como São Paulo, aproveitando o tempo que elas levam o filho na escola, por exemplo, para bater um papo a mais com o filho. Aproveitando o tempo que elas vêm com o filho da escola, para bater um papo a mais com o filho, né? Aproveitando o tempo que de repente está com alguns amigos num restaurante, e isso tem sido comum, né, com algumas pessoas que eu conheço. Eu até digo que a Rosana, eu digo que Deus é tricoteiro e a Rosana é uma das agulhas do tricô de Deus nesse grande Brasil, porque a Rosana tem insights assim muito, muito espetaculares, e você pode fazer uma peregrinação em São Paulo jantando numa mesa de restaurante e impedindo que alguém fale mal do outro, impedindo que uma conversa ruim possa trazer alguma desavença, né? Isso você faz muito bem no seu trabalho, no seu programa, no seu livro, nas suas palestras. Então, isso também é uma peregrinação. Não é necessário, às vezes, você estar no caminho. Não, a peregrinação você pode fazer ali, na sua busca, praticando o seu caminho dentro de uma cidade até como São Paulo. E depois do Peru, você fez mais algum outro caminho? Ou você daí já começou a abrir a sua canalização e passou a todos os seus livros? Foi, Rosana. Eu realmente entrei num processo muito interessante. O meu processo de busca grande, a minha vontade de busca gerou a Semente de Deus. Né? Espetacular livro, vocês têm que ler também. Espetacular. O meu fascínio, né, pela espiritualidade gerou a Semente de Deus, foi meu primeiro grande sucesso. É sucesso até hoje, é um livro interessantíssimo. Até hoje você entra nas livrarias aí, Saraiva, Siciliano, tem banner do livro. O livro tem 12 anos, quer dizer, é uma coisa interessante. Graças a Deus, a Semente de Deus. Então, depois disso, o que marcou realmente a minha vida foi conhecer o caminho de Roma. Por quê?
Rosana, porque ali você não tem, não é como os caminhos comuns, não é como um caminho de Santiago, né? Que você já tem um guia, que você já tem um processo, que você já tem um caminho traçado, que você vai ali, é maravilhoso. Eu acho que as pessoas que fazem o caminho de Santiago são campeãs, mas o esforço é diferente. Você tem um esforço no caminho de Roma na alma. Falando nisso então, eu lhe pergunto, quem são os mestres de César Romão? Bom, o meu mestre realmente seria Jesus, né? O fascínio que eu tenho pelo trabalho de Cristo, pela obra de Cristo no mundo, não pelo fato dele ter sido mensurado como filho de Deus, porque está cheio de gente aí que é filho de não sei de quem e não acontece nada no planeta, né? Mas pela obra, pelo contexto, pela mensagem, pelo poder das poucas palavras que atravessaram 2000 anos e vão atravessar a história do planeta, a história do universo. Esse é o meu mestre. Aliás, tudo que eu faço na vida, eu sempre tenho uma pergunta dentro de mim, que eu acho que o que diriam na moda agora é uma perguntinha básica, né? O que Cristo faria nessa situação? Né? O que ele faria nessa situação? Isso sempre me remonta às coisas que eu pesquisei, que estudei a vida inteira, que peregrinei para conhecer. Agora, eu tenho fascínio por pessoas do planeta que fizeram um trabalho legal. Alguns dos mestres hoje que estão na Terra, que estão na terceira dimensão, alguns líderes espirituais, tem algum que você se identifica mais? Rosana, eu gosto muito do trabalho de Allan Kardec, eu gosto muito do trabalho de Mestre Saint-Germain. Eu acho que todos eles têm um contexto, atuam numa faixa dimensional do planeta a qual se propõem. Isso é importante, até porque a diversidade é que constrói a espiritualidade. A verdadeira espiritualidade ela é construída da diversidade. E Cristo já falava sobre isso, né? Quando ele compunha reuniões lá com cobradores de impostos, que eram a pior coisa que existe. Cobrador de imposto na época, Rosana, para você ter uma ideia, era o demônio encarnado. Era a pior coisa que podia existir numa cidade, era um cidadão ser cobrador de imposto. Tanto é que ele tinha dinheiro, tinha tudo, mas só tinha amigos corruptos, porque pessoas de bem não se aproximavam, achavam... era a pior profissão que poderia existir. Mas essa diversidade é o que constrói a espiritualidade. E como você vê o trabalho de Dalai Lama, que particularmente eu me identifico muito? Você acompanha os livros do Dalai Lama? Você se identifica também, não? Também, é um trabalho fantástico. Por quê? Porque antes de mais nada, eu até não diria que o Dalai Lama é um mestre. Eu diria que ele é um líder. É uma conotação diferente. Ele é um líder espiritualizado. Ele é um líder que se espiritualizou. Porque ele foge do seu país quando o seu país é invadido, luta pela liberdade do seu país fora dela, se espiritualiza, né? Consegue expandir essa espiritualidade, movimenta no mundo inteiro uma ação de liberdade ao seu país, né? E luta por isso, de maneira ética. Porque toda espiritualidade tem que ter ética. Olha aqui, vamos falar mais devagar. De novo, atenção. Toda espiritualidade tem que ter ética. O que é ética? É você ser fiel ao seu padrão de conduta mental, ao seu padrão de conduta moral. Então, olha, eu sou um espiritualista e a minha religião não permite que eu coma carne, por exemplo, né? Porque existem algumas facções da espiritualidade que as pessoas não comem carne vermelha. Aí, um dia, a pessoa é pega numa festa, ele prega isso lá no templo dele, na região dele, aí um dia ele é pego numa festa fazendo um festival numa churrascaria. Isso você está falando de comportamento, né? Não vamos levar a sério a história da carne, porque cada um tem o seu campo físico. A diversidade, cada um se expressa. Se hoje você pensa no vegetariano, eu particularmente não como carne vermelha, mas tive alguns momentos com Chico Xavier e ele come carne vermelha e é um ser de mestre de luz maravilhoso. Então, cada organismo sabe o que necessita. Mas quando a gente fala de ética, eu queria expor a parte importante da dignidade para com o seu próximo, para com outro ser humano. Porque às vezes eu sinto que o ser humano prega muito
vamos dizer, o conhecimento da oração que ele tenha, dos trabalhos espirituais, mas na conduta dele com o seu irmão de terra é negativo. Olha, Rosana, isso é ética também, quer dizer, a ética ela é abrangente. E essa sua situação é a que mais ocorre. Então, é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Se você for seguir alguma pessoa da área religiosa, da área espiritual, é muito importante que você observe isso, né? Que você observe o comportamento. Porque, às vezes, é fácil você subir num palco, falar para centenas de pessoas ou no microfone, sobre como é que as pessoas devam ser felizes, sobre como é que a pessoa mantém um casamento, e você já casou 7 vezes, né? Quer dizer, pô, mas você não conseguiu manter nenhum, você está ensinando a mim a manter, você precisa manter o seu. E nesse ponto, existe uma história interessante de que o mestre tem que viver a experiência e narrar a experiência. Então, se o mestre conseguiu manter o casamento dele por 50 anos, ele pode explicar como é que se mantém o casamento. Não botando na vida assim, da terceira dimensão, vou falar na parte bem espiritual. Se você prega, você aí de casa, começa a passar todo o conhecimento que você está tendo nos nossos programas, mas não está agindo de acordo, não é espiritualidade. Não é espiritualidade e você pode até estar praticando a espiritualidade, mas espiritualidade sem ética, que não tem efeito. Então a espiritualidade é ação. É ação e muita ação. Por exemplo, se você é uma pessoa espiritualista e de repente você não tem uma ação social hoje, de alguma maneira. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. E, Rosana, você está de parabéns, porque a gente sabe o teu trabalho que você faz para tantas entidades no Brasil. Quer dizer, se você está envolvido em ajudar o próximo e não visita um hospital, não leva um sanduíche embaixo da ponte, sabe? Qual é a tua ligação com essa ajuda ao próximo? Porque às vezes não é mais dinheiro, Rosana. Eu queria deixar claro isso ao teu público hoje, que até muito tempo atrás as pessoas achavam que era necessário dinheiro para você ajudar alguém. Não é mais. Hoje é necessário você ser um voluntário. Porque tem muita empresa aí, tem muita entidade hoje que não precisa da comida, às vezes que não precisa do dinheiro, ela precisa de alguém que ensine a administrar o dinheiro, que ensine como conseguir o dinheiro, que ensine a essa entidade como fazer um marketing. Ou seja voluntário dentro daquilo que você sabe fazer. Se você é um dentista, passa uma vez por mês lá, né? Passa um flúor lá na boca das crianças. Se você é um médico, passa uma vez por mês lá. É voluntariado. Quer dizer, é você dar o que você sabe, o que você tem e o que você pode. Isso é que é importante. Dando dignidade ao ser humano mais carente. Um exemplo, se você conhece alguma cabeleireira, faz uma campanha para suas cabeleireiras irem nos asilos da região, do seu bairro, ir lá cortar o cabelinho dos velhinhos, fazer a dignidade deles, que eles estão no fim da vida e estão precisando disso, né? A higiene, não é? Nos Estados Unidos tem um médico, ele até esteve no Brasil recentemente, espetacular, que eu sou fã dele, que é o Pat Adams. E ele inspirou no mundo ele inspirou essa ação aqui no Brasil, os Doutores da Alegria. Doutores da Alegria. Parabéns, Doutores da Alegria. Parabéns a vocês, inspirados no Pat Adams. Fazem um trabalho fantástico de levar alegria para dentro dos hospitais. Quer dizer, então, o voluntariado hoje é um grande ato de espiritualidade, porque a espiritualidade é isso, é você levar o bem, é você fazer o bem. César, e quem está passando por dificuldades? Quem fala assim, poxa, está aí o César e a Rosana sentado, numa tranquilidade, numa paz, e eles acham que estão num beco sem saída. Você acha que tudo vai dar certo? Mas não responda. Daqui a pouquinho, o livro do César Romão, Tudo Vai Dar Certo. O programa Dimensões recebe César Romão hoje, com muita alegria. E, gente, tudo vai dar certo. Este é o novo livro dele, o lançamento direto do forno para vocês. Só de ler, a gente já fica feliz, César. Tudo vai dar certo. Só quando você pega isso na prateleira, você já dá um must para a pessoa já fica feliz. O que você traz nesse? É seu 7º livro? Nono livro. 600 mil livros já vendidos no país. César Romão, o que traz no Tudo Vai Dar Certo? Que, aliás, a capa espetacular. É Livraria Siciliano? Siciliano, Editora Siciliano. Editora Siciliano com selo Arques. Arques, Siciliano, parabéns pela escolha. Vou até deixar aqui o nosso bebê aqui. O que tem nesse livro, César? Rosana, eu cansei, particularmente. Esse livro é resultado de um cansaço do César Romão, de descer do palco, às vezes, nas conferências, e as pessoas começarem a me dizer, seu Romão, eu queria fazer isso, mas sabe, eu tenho um problema. Seu Romão, eu queria fazer aquilo, mas sabe, eu pensei direito,
E as pessoas sempre dizem o que vai dar errado para depois pensar no que poderia dar certo. Eles promovem o errado. É sempre a promoção do errado, quer dizer, é a promoção da dor para obter o prazer, né? Ou evitar a dor em busca da felicidade. Então eu disse, olha, não é possível, as pessoas têm que mudar esse paradigma, têm que mudar esse conceito de achar que tudo aquilo que elas vão começar vai dar errado. Tudo vai dar certo. Eu acho que esse é o conceito que as pessoas têm que começar qualquer coisa. Ou seja, a pessoa já tem que canalizar aquilo na mente dela porque vira forma pensamento. Porque aquilo se volta um padrão limitante de comportamento, Rosana. Olha, isso acontece muito, eu falo demais disso, sobre relacionamento nesse livro. Aliás, é o meu livro que mais eu me entrego a falar de relacionamento. Que é uma coisa que eu sempre fui meio tímido para isso, mas nesse livro eu estou rasgando a seda. Falou. A ponto de dizer o seguinte, tem um capítulo aí que diz assim, na próxima encarnação eu quero nascer mulher. É? Né? Por quê? Porque nos relacionamentos é onde isso mais acontece. As pessoas que já tiveram uma desilusão, ou com um casamento que fracassou, ou com um relacionamento que fracassou, acabam iniciando um novo relacionamento, levam o mesmo padrão limitante de comportamento para esse relacionamento, e aí está errado. Ou seja, chega com a mão cheia de pedra e já fica numa cobrança com esse novo relacionamento dos dramas que passou? Pior que isso. Pior ainda? Hoje está uma moda o cara olhar para a mulher, por exemplo, se ele é casado pela segunda vez, e dizer, não, mas minha primeira mulher não fazia isso. A minha primeira, comparando. É porque aí ele pega os 3 pontos positivos da primeira mulher, ela tinha 1 milhão negativo, mas ele pega os 3 positivos e usa... E promove esses. Para massacrar aquele segundo relacionamento dele. Isso acontece demais, principalmente os homens fazem isso direto. Né? Ou a mulher, né? Hoje com um processo de ciúme muito grande, de posse muito grande. E sobre posse, Rosana, no caminho de Roma aprendi uma coisa tão interessante. Um dos orientadores estavam comigo, eu até conto essa história no livro, ele põe a mão assim, um passarinho sai da árvore e vem na mão dele. Né? Eu falei, puxa, eu queria fazer isso. Ele falou, no final do caminho, com certeza você vai conseguir. No final do caminho eu consegui. Eu chamo um passarinho de uma árvore e vem na minha mão. Quando eu chamo o passarinho, vem, eu seguro, para fazer um carinho e tal. Ele diz assim, que pena, você fez todo o caminho, mas não conseguiu chegar ao auge do caminho. Eu disse, por quê? Ele falou, esse passarinho nunca mais vai voltar na sua mão, porque você tentou segurá-lo, você tentou aprisioná-lo. Assim é a espiritualidade, assim é o amor. Um amor tem que ser livre para ir e voltar. O amor é liberdade, a espiritualidade é liberdade. E nós temos a mania de querer aprisionar as coisas que estão na nossa mão. É um instinto isso. E no livro eu até falo muito sobre isso também, para a gente tentar dominar esses instintos humanos. Não é culpa de ninguém não, Rosana. Essas coisas nascem com a gente, são meio processos genéticos, cultural, né? Meio cultural. Mas a gente tem que brigar contra isso. Porque senão você vai criar um padrão limitante de comportamento ao qual você vai conduzir a todas as suas ações e processos da sua vida. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa muito legal sobre padrão limitante de comportamento e ela funciona assim. Nós descobrimos um padrão limitante de comportamento de 3 pessoas. Descobrimos que 3 pessoas, durante o café da manhã, na sua casa, quando era bebê, o pai ou a mãe disse, você é uma criança burra. Essas pessoas cresceram, ficaram inteligentes em áreas diferentes. Uma ficou inteligente na pintura, outra ficou inteligente em matemática e a outra ficou inteligente em textos. No momento que o pai disse isso, havia um aroma de café na cozinha, porque a mãe fazia o café da manhã. Essas pessoas cresceram, nós colocamos essas pessoas numa sala e colocamos essas pessoas para fazer o que elas sabem fazer melhor. Pintar, redação e a matemática, a álgebra. E as pessoas começam a resolver um problema e a outra começa a pintar e a outra começa a escrever e de repente nós, sem que elas percebam, o pessoal da equipe jogou um aroma de café na sala. Aquele que estava pintando maravilhosamente bem parou de pintar, já não tinha os mesmos traços, já não fazia os mesmos movimentos, foi parando, pensando mais na pintura, olhando mais. O que fazia a redação parou de fazer a redação. O que estava resolvendo o cálculo não conseguiu mais chegar à solução do cálculo, embora estivesse no final. Ou seja, eles associaram o aroma daquele momento negativo com aquele processo que eles já tinham supostamente superado. Seria o caso de alguém, quando está num relacionamento e tem uma música que deixou naquele momento muito triste, passam-se 20 anos, ela vai escutar aquela música e eles têm aquele sentimento de novo? Pimba, é isso aí. Padrão limitante de comportamento. Mas dá para mudar isso? Claro que dá, é só você descobrir. Por exemplo, se você descobre que essa música
te deixa down, essa música vai atrapalhar, de repente você está lá no meio de um relacionamento lindo, maravilhoso, essa música, de repente as pessoas vão até lá tocar a música, né? Vão pedir para colocar essa música. Na boate, vai, bota aquela música, porque ela vai sofrer. E tem gente que adora sofrimento, né? Tem gente que abraça o sofrimento e não larga. E olha, o sofrimento adora carinho. Se você der, ele não vai deixar você. Viu, gente? Para de falar coisa negativa e sofrer, porque mais sofrimento vai vir, hein? Então, eu acho que se você já sabe que isso causa em você, poucas pessoas sabem, Rosana. É necessário um processo para descobrir, um processo terapêutico. É importante as pessoas fazerem isso e descobrirem seus padrões limitantes de comportamento. Alguns acabam descobrindo. Por exemplo, você disse uma coisa interessante. Muita gente hoje vai saber porque fica triste quando ouve determinada música, quando sente um cheiro de alguma coisa, você entendeu? Vai descobrir hoje. Então você vai evitar isso na tua vida. Ou vai tirar. Ou não escuta música. Ou não escuta música, não toma mais café, entendeu? Porque você já sabe, até você dominar esse padrão limitante de comportamento. Uma das dicas para você, para a gente mudar o padrão de comportamento negativo, é a gente evitar aquele item que o relembre? O ideal é trabalhar isso. Tem que enfrentar? O ideal é enfrentar. Eu acho que o medo você só vence com coragem e dando de cara com ele, e mostrando que você não tem medo. Senão ele vai sempre ser um fantasma na sua vida. Agora, enquanto você não entra num processo para resolver isso, é importante você não se entregar para isso. Porque tem gente que de repente sai com o namorado o primeiro dia e pede logo e bota logo no toca-disco aquela música. César, as pessoas começando o ano, muita gente falou que sentiu muito mal-estar no começo desse ano, que não sabe se é a energia que vem do campo internacional, da guerra que acontece, não acontece. Bom, uma série de vibrações interferiram nesse começo de ano. E as pessoas às vezes ficam desanimadas. Eu te pergunto, como a pessoa que hoje está nos assistindo está meio desanimada, você tem algumas dicas para que tudo vai dar certo, meio que generalizado, tipo de padrão de comportamento? Olha, o mundo ficou triste hoje, essa coisa, porque o planeta estava triste, né? Esses acontecimentos todos, quer dizer, sem querer, deixou uma tristeza no coração das pessoas. Isso se reflete, é evidente. Isso é natural, é humano, não tem muito... Se o mundo todo começar a ficar triste, a gente acaba ficando. Você tem que fazer um processo aí muito legal, que eu chamo isso de aliança estratégica com você mesmo. Né? É você criar um processo e reconhecer o seguinte. Não adianta você questionar, Rosana. Você foi uma pessoa construída já. Olha que ponto de referência legal eu vou dar para os teus telespectadores hoje. Você foi uma pessoa construída geneticamente para se motivar. Para se motivar. Para se motivar. Para se automotivar. Por quê? Para se automotivar. O teu corpo já diz isso. Eu contei no começo da nossa entrevista que os seres humanos, no estudo da antropologia, desde o início, eram peregrinos, motivados a andar à frente, trocar de lugar, buscar lugares novos. Isso continua na gente ainda. Né? Nós temos hoje alguns bilhões de células que estão sempre se renovando. A cada 6 meses nós trocamos todos os átomos do nosso corpo. A cada 6 meses você tem um novo cérebro, um novo braço, um novo olhar, um novo rosto. Isso é o quê? Isso é a motivação genética atuando em você. É mostrando para você que você tem que estar de pé. Nós temos um processo no nosso corpo que quando você faz um cortezinho na sua mão, imediatamente as células todas vão lá e começam a trabalhar naquele corte para que aquele corte se restabeleça. Essa é toda a motivação física. Essa é a motivação genética. Se aquela pessoa está ouvindo e fala assim, bom, mas isso eu não sinto, eu estou para baixo, o que eu faço? A motivação é um processo que você busca em você. A coisa mais fácil para a pessoa se motivar, sabe qual é? É um gancho que eu uso muito, que é o seguinte, olha para trás. Você vai sempre encontrar alguém muito pior do que você. O dia que você achar que o seu problema é grande, passa 2 dias só no INCOR. Eu passei lá alguns meses. Passa 2 dias só, estou dizendo para você. Olhando aqueles quartos, olhando aquelas pessoas. Você vai ver como o teu problema é pequeno. E você vai se motivar até ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema que é muito maior do que o seu.
Existe um fato muito interessante, Rosana, que eu conto. Eu já vi pessoas pularem no mar sem saber nadar para salvar gente que estava se afogando. E conseguiram. E eu não sei como o cara sai com a outra pessoa da água. As pessoas, eu sei como, na realidade eu sei como, que essa motivação genética que nós temos, esse chip, né? Eu vou te contar uma coisa interessante também para você ver como nós somos fortes. Toda semente do universo já é um chip. Sabe por quê? O que é um chip? É silício com água que traz informação imensa. Você pode colocar informações lá. Você imagina, a semente dentro dela tem silício e água também. Você imagina quanta informação uma semente não carrega para poder germinar e se transformar numa árvore? É impressionante, não é? Toda a informação, todo o percurso que ela tem que ter para virar uma árvore. Nós somos esse chip. A motivação é justamente a razão que você vai encontrar para esse seu chip genético funcionar. Isso explica uma mãe, por exemplo, que quando um filho é colocado embaixo de um veículo, a mãe chega lá e levanta o carro. Isso explica, de repente, uma mãe pular com um filho de 10 andares de um prédio, chegar lá embaixo e o filho está salvo e a mãe não aconteceu nada. Quer dizer, o ser humano precisa descobrir isso nele. Onde está a sua precisa força? Descobrir esse impulso que o leve a viver essa energia genética que ele tem. Olha, gente, o livro do César Romão, Tudo Vai Dar Certo, tem uma série de, vamos dizer, ele escreve de tal forma que você primeiro não se cansa de ler o livro dele. E depende da forma que você abre, vem uma mensagem para você. Eu abri uma aqui, eu vou ler para o telespectador e o César pode até comentar. Sua vida não é feita de um minutinho. E seus anseios não são resolvidos em apenas outro minutinho. Tenha honestidade para assumir que a vida é feita de milhões de excelentes minutos e faça valer a pena cada minuto dela. Melhor que essa, Rosana, eu tenho um caso aí de uma leitora que eu publico, o caso dela, e onde o resumo é o seguinte: não leve uma vida de infortúnio por um instante de infelicidade que ocorreu na sua existência. Quanta gente estraga a sua vida porque sofreu um pouquinho um dia ou sofreu um ano e acaba estragando a vida toda. E se agarra àquele momento. Se agarra àquele momento e esquece que muita coisa pode vir, que muita coisa pode mudar. E melhor que isso, que você é um elemento transmutador, que você tem a possibilidade de transmutar isso. É uma missão difícil? Claro que é. Você até disse aqui, não, parece que está tudo bem com o Romão, parece que está tudo bem com a Rosana Beni. Às vezes, por trás, nós temos a mesma vida que você. A minha vida é a mesma vida que a sua. A gente luta nesse universo da mesma maneira. Só que eu descobri algumas armas diferentes que podem fazer diferença para você. E ele passa isso através dos livros dele. César, você também dá palestras para empresas, né? A espiritualidade está presente nas empresas, Ainda nas bem. Grandes empresas? Eu venho falando isso há 20 anos, só que há 20 anos atrás eu era louco. É. Né? Agora, eu já sou uma pessoa que sou mais ouvida, né? Hoje já falam assim, puxa, Romão, você ficou mais moderado, um empresário mais... Na realidade, não, eles é que mudaram. Eu continuo mesmo César Romão. Mas os empresários têm te procurado e você tem feito essas palestras. Rosana, as coisas têm sido tão amplas nesse sentido que algumas organizações hoje até têm dentro delas diversos templos de diversas religiões para que os seus colaboradores pratiquem a sua religião dentro da empresa. Olha que beleza, hein? Isso já é uma bênção divina. César, nós estamos no final do nosso programa. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera com todo o seu amor no coração e falasse uma mensagem para o telespectador. Eu vou te dar a minha mensagem. Nunca, jamais desista do seu sonho. Não vale a pena. Se você desistir, você vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir no teu sonho, você vai ser uma pessoa alimentada pela esperança no futuro. E a esperança no futuro é o que te dá força no seu presente. Ah, Romão, mas todo sonho é uma loucura. Todo sonho é uma loucura, todo sonhador é um louco. Mas quando o sonho se realiza, se torna sabedoria. E o sonhador se torna um sábio. Amém. Gente, César Romão, Tudo Vai Dar Certo, câmera. Não deixem de comprar esse livro. Eu estou fazendo isso até uma vez, eu recebi um e-mail dizendo, Rosana, você faz merchandising? Não, o merchandising é do meu coração para vocês. Quando eu indico o livro, é porque vale a pena. César, Deus te abençoe. Muito obrigada por ter vindo e que você volte ao programa para falar sobre outras ações de César Romão. Obrigado, Rosana. Que Ele abençoe a todos nós. Amém.
Tchau, tchau.